Isaías 41, verso 8 e 9. E 10, vamos ler até o 10. Vamos ler o 8, 9 e o 10. Amém? Você está comigo? Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, e os seus recantos mais distantes eu os chamei, e disse: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, e o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Cristo, Cordeiro Santo, amado da nossa alma, Deus da nossa salvação, estamos aqui, Senhor, neste dia que é o mais esperado da nossa semana. É o dia onde nós vamos estar em adoração ao nosso Deus, junto com os nossos irmãos, e o Senhor nosso Deus falará conosco através da tua palavra. Deus, que momento, Senhor. Deus, que momento de poder, Senhor, ouvir a tua voz através do meio que o Senhor próprio escolheu dentre todos para ser o principal meio de comunicação entre o Senhor e nós, que é a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, privilégio único. Não sabemos se amanhã estaremos aqui, Senhor. Não sabemos, Pai, se domingo que vem vamos estar aqui. Mas hoje nós estamos aqui para te adorar. Hoje nós estamos aqui para celebrar a nossa salvação. Hoje nós estamos aqui para nos alegrar como corpo de Cristo, conquistado por sangue naquela cruz. Ah, Deus, o Senhor nos colocou aqui, Senhor. Muito obrigado. Fala conosco agora, Senhor. Fala conosco assim como o Senhor, dentro da história da criação, Senhor, tem falado com o teu povo. Fala conosco, Pai, edifica as nossas vidas, Pai. Traz uma palavra poderosa aos nossos corações, Deus. Que ninguém, Senhor, tampouco eu, Senhor, venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja, Senhor. Que os ouvidos espirituais, Senhor, estejam abertos. E que as Escrituras, de fato, se tornem palavra de Deus para nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que nos mantém em pé. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus sempre fala. Deus nunca se cala. Teve um período na história que Deus ficou quieto. Vocês lembram desse período? Algumas Bíblias, as mais antigas, são marcadas por esse período em algumas páginas em branco, entre Malaquias e Mateus. Não sei se a sua tem, a minha agora, que já é muito moderna, e é uma Bíblia mais uso prático. Antigamente os escritores faziam questão, os editores, de deixar páginas em branco entre Malaquias e Mateus para expressar esse tempo de silêncio de Deus para o seu povo. E aí surge João Batista no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, dizendo: acabou o silêncio, porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de lá para cá Deus nunca mais parou de falar. Antes desse tempo de 400 anos de silêncio entre o último profeta na nação, no reino de Israel, até a vinda de Jesus Cristo, Deus sempre falou também. Deus cria o homem e ele está lá formado do pó da terra, e Deus sopra no seu rosto e dá fôlego de vida para este homem.
E este homem então estava perfeito no Éden, no paraíso, e Deus diz, Moisés, ao escrever Gênesis, que Deus na viração do dia estava ali, parece que fisicamente presente, porque Deus, quando cria, ele se relaciona com a criatura. Esse é o nosso Deus. Nenhum outro Deus tem prazer em se relacionar com a sua criatura. Até porque não existe nenhum outro Deus que formou nada. E esse é o maravilhoso da nossa profissão de fé, da nossa religião. Nós somos os únicos, irmãos. Não o único que acredita num só Deus, porque tem outras duas religiões que também são monoteístas. Somos nós, os cristãos. Quem mais? Os islâmicos, que também têm apenas o Alcorão, e é o Antigo Testamento, é a Bíblia hebraica, e os judeus. São as únicas 3 religiões no mundo que têm e acreditam em um único Deus. E esse é único, ele não é maior, ele não é mais forte, ele é único, porque na verdade não existe outros. E isso foi o próprio Deus que se revelou através das Escrituras para nós. E esse Deus que é único, que é soberano, que é criador, que nos coloca na terra, ele vem e fala conosco. E ele fala, se você pegar a Bíblia, aqui já fica, eu estou dando uma introdução para o pessoal que vai vir na quinta-feira na minha aula, sobre panorama bíblico, você vai ver que Deus nunca, independente de tamanho de pecado, independente de tamanho idolatria, Deus nunca deixou de falar com o povo. Deus nunca deixou de tentar buscar uma relação com este povo. E aí o que acontece? O povo sempre que ouve a voz de Deus, Deus deixa na mão desse povo a escolha para ele obedecer ou não obedecer. E outra coisa interessante é que normalmente a voz de Deus vem para o povo em 3 perspectivas. Primeira perspectiva que a palavra de Deus chega para nós é o quê? Confrontar. Onde que você estava? É uma pergunta que Deus faz, não é? Onde que tu estava? Será que Deus sabia onde Adão e Eva estavam ou não, irmãos? A propósito, quando eles pecaram, onde é que Deus estava? Será tirando um sono nos salões do reino no céu? Deus estava ali, o tempo todo. E ele pergunta onde você estava, confronto. Depois, Deus fala também, direcionando, falando o que nós temos que fazer. E em terceiro lugar, Deus fala também, confortando. Essa é onde nós estamos hoje. Então, a palavra de Deus aqui, através do profeta Isaías, para a nação de Israel é conforto. Não tenha medo, foi eu que te chamei. Não tenha medo, foi eu que te tirei da onde você estava, dos confins da terra. O que Isaías está falando aqui, irmãos? Eu que tirei vocês do exílio, eu que salvei vocês, eu que levantei Moisés. A propósito, eu que não deixei Moisés morrer. E esse é o profeta Isaías. Você vê que o profeta Isaías é fantástico, porque ele não só consola o povo. Se você lê as escrituras, por exemplo, se você continuar o capítulo 41 e chegar no 42, tu vai ver que é um capítulo falando do Senhor Jesus, que vai ser o Salvador eterno do Israel de Deus. Mas o profeta Isaías também é usado por Deus para trazer o conforto, para o povo não ter medo, mas ele também diz, olha, te apruma, porque Babilônia está vindo aí. E vocês vão para o exílio de novo. Bota o que está errado em dia, porque Babilônia está vindo aí. Vocês lembram para quem que o Isaías está profetizando aqui, irmão? Para a nação de Israel. Mas que nação de Israel é essa? Se você abrir sua Bíblia, no capítulo 1,
Vai comigo aí, Isaías capítulo 1. Diz assim o verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Isaías está profetizando para o reino de Judá e Jerusalém. Os reis são esses aí. Quem são esses reis? Esses reis são os reis de quando, vocês lembram quando a tribo de Israel saiu do povo do Egito e entrou em Canaã? O que o Josué fez quando entrou em Canaã com essa tribo? Com o povo de Deus, que era o povo tirado do Egito. Ele dividiu o povo em 12 tribos. E essas 12 tribos passaram quase 400 anos sendo governada por juízes. Termina o tempo dos juízes, depois de 400 anos em Canaã, e o último juiz é quem? Escola Bíblica Dominical, irmãos. Quem está faltando? Quem foi o último juiz na nação de Israel? Samuel. E aí o povo chega para Samuel, porque o povo está olhando para as nações, e ele diz o que para Samuel? Precisamos de um rei. Aí vem o período do reino unificado. São os 3 reis, Saul, Davi e Salomão. E aí depois que Salomão deixa, entra outro rei, que é o Roboão. O Roboão faz o que não agrada o Senhor, oprime o povo. Aí Joroboão, um cara lá que era um soldado muito valente, divide os reinos e entra então a divisão das 12 tribos. Ficam 10 tribos para o norte e 2 para o sul. Os reinos, para cima, para o norte, Israel, para baixo, Judá. As 2 nações que ficam para baixo, o reino fica Judá e Benjamim, as 2 tribos que ficam embaixo. E esse profeta está profetizando para essas 2 nações, Judá e Benjamim. Por quê? Porque as outras nações do norte, que tiveram entre seu período monárquico em torno de 20 reis, e sabe quantos desses reis do norte foram fiéis ao Senhor? Nenhum. E dos 20 de Judá, 8 foram fiéis ao Senhor. E o Isaías se levanta então, neste tempo, e é aí, neste período da divisão dos reinos, que surgem os profetas que você lê na Bíblia. Antes disso não existia profeta. E aí então surge Isaías profetizando para a nação de Judá, para o reino de Judá, dizendo: olha, vocês viram o que a Síria fez aí com a nação do norte, com o reino do norte? Abrem o olho, porque vai acontecer com vocês também. Se aprumem. E aí o povo começa a ficar desesperado, porque a palavra de Deus veio através do profeta contra Judá e Jerusalém. E aí o povo fica desesperado e dizendo: e agora o que vai acontecer? E aí, terminando a nossa introdução, entra a aula de história. Você lembra o que acontece depois disso? O povo se arrepende, não se arrepende? Isaías está profetizando aí perto do ano 700 antes de Cristo. No ano 587, Babilônia chega, destrói o império dos assírios e domina tudo, e leva agora o povo cativo para a Babilônia. E acontece isso. Mas nós estamos antes da Babilônia, nós estamos aqui, o profeta Isaías orientando o povo ainda. Por isso, irmãos, voltando aqui, Deus sempre fala por quê? Porque o Senhor é o único que sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas Ele orienta o seu povo hoje para livrar o seu povo do mal.
Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós somos o povo de Deus hoje. Amém, irmãos? A palavra de Deus vem para nós, então, dizendo que, em primeiro lugar, nós não podemos esquecer de uma coisa. Verso 8. Você, porém, ó Israel, meu servo, quem escolhi Jacó, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tireis do confim da terra, falando aqui da libertação do Egito, dos recantos mais distantes eu os chamei, e disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Irmãos, Deus, quando fala ao seu povo, Ele fala para alertar, para consolar e para confrontar. Por quê? Porque Ele se mostra um Deus amoroso para a sua criatura. E Ele está dizendo, ei, o bicho vai pegar. Os dias são maus. A idolatria está aumentando. Irmãos, os irmãos acham que o mundo hoje tem mais idolatria ou menos idolatria do tempo do profeta Isaías? Muito mais. Tu acha, irmãos, que o mundo que nós vivemos hoje tem mais iniquidade ou menos iniquidade do que em Sodoma e Gomorra? Muito mais, a proporção é muito maior. Mas por que Deus não destruiu ainda? Porque hoje nós vivemos no período da segunda aliança, que significa segundo pacto, que na tua Bíblia está escrito como o segundo testamento. A ira e o anjo não desceu ainda, irmãos, porque o sangue de Jesus verteu na cruz do Calvário, para apaziguar a ira de Deus sobre o pecado. E é isso que o profeta Isaías vem falar para esse povo, dizendo, nação de Israel, povo que já conhece o Senhor, Ele está garantindo, Ele é o Deus de vocês, é Ele que livrou, é Ele que deu vitória em todo o caminhar do deserto, é Ele que usou todos os homens de Deus para vocês chegarem até aqui. É Deus, isso é obra de Deus. Ele conhece você, foi Deus que não te rejeitou. Ele te tirou dos confins da terra, eu não sei de onde que você foi liberto pelo Senhor. Mas o que Deus está falando é que nós não precisamos estar confundidos ou com medo das coisas que vão acontecer. A palavra de Deus sempre vem para orientar a igreja dizendo assim, não se assustem, lembra a pregação de domingo passado? Não se assustem com o fogo que surge no meio de vocês. Aqui é Deus dizendo, ei igreja, vocês precisam ficar com o coração em paz, porque você é povo de Deus. E quem é povo de Deus, salvo pelo Senhor, não precisa andar caçando as bruxas. Porque o projeto de Deus vai acontecer, irmãos. Deus nunca pode ser vencido. Amém? O projeto de Deus vai acontecer. Sabe o que acontece com esse povo? Babilônia vem, leva eles cativeiro. Quanto tempo durou o cativeiro babilônico? 70 anos. Eu imagino aquele povo lá pensando, mais 400 anos igual no Egito. Não, 70 anos, porque Deus levanta o império ímpio, o império persa. Aí você lê essa história lá em Esther, que é o último livro histórico da Bíblia. Você vai ver Esther, por exemplo, é uma rainha da Pérsia. E aí Deus toca o coração do rei sírio e manda o povo de volta para Canaã, deixa o povo cultuar, deixa o templo, libera, reconstruiu o templo, entra Josias na história, reconstrói, leva o povo, Neemias vem, constrói os muros. O projeto de Deus continua, porque Jesus precisava nascer a partir desse povo. Não existe império, irmãos. Não tem Assíria, não tem Babilônia, não tem Pérsia. Não existe quem, meus irmãos, pode impedir o projeto de Deus.
E sabe o que Deus está dizendo para o seu povo? Ei, vocês estão do lado mais forte. Vocês estão do lado daquele que vence, independente da quantidade de gente ou do tamanho do inimigo. Vocês são o povo de Israel. Por isso que a gente canta, não temo mal que possa vir, forçar maior para resistir. Por quê? Porque eu recebi o Senhor, que é Senhor dos exércitos, como meu Senhor. Então, irmãos, o primeiro ponto é, o que está causando pavor na sua vida? Contra que ataque você está com medo? Qual o império que está ameaçando a sua vida? Clair torou aqui dinheiro? Os irmãos acham que hoje dinheiro, mamon, é um império aí na sociedade? Não. Os irmãos acham que ele está buscando gente para adorar ele? Não. Não sei qual império tem que se levantado contra a sua vida. Eu sei que aqui o povo está apavorado porque a Babilônia está chegando. E ela vai chegar. Mas não vai tirar o povo de Deus dos caminhos do Senhor. Sabe o que acontece com esse povo aqui, irmãos? Sabe, quem é o profeta que surge no meio da Babilônia? O grande profeta Daniel. E seus amigos que não se dobram à idolatria da Babilônia. E lá no meio da Babilônia Deus está falando. Deus não vai parar. Deus sempre tem. Lembra Elias? Morreu os profetas, não tem mais ninguém. Deus diz, sai da caverna e vai para fora. Para de chorar porque tem ainda 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Elias está sendo atacado por um rei do norte. Quem é ele? Acabe, o grande mau rei Acabe. Impediu os projetos de Deus, Acabe? Não. Jezabel. Irmãos, não existe outro maior daquele do que nos chamou. Esse é o nosso Deus. Vai vir a Babilônia, mas isso não vai impedir que o projeto de Deus continue, porque Jesus precisa nascer. Então o foco de tudo, irmãos, não é o que vai acontecer, é quem é o Deus que você serve. O que está em voga não é a situação que já está acontecendo, ou que ainda vai acontecer, ou a notícia ruim que vai chegar. O que importa é que você tenha convicção. Você, ó Israel, meu servo, a quem eu escolhi. O que importa é se você é povo de Deus. Se você tem fé e convicção no coração que você foi chamado por Deus, que a fé que tem no seu coração é inabalável, nada pode tirar você da vontade de Deus. Você pode ir cativo na Babilônia, e lá na Babilônia você vai se consagrar, não vai comer as comidas dos babilônios, você vai se dedicar ao Senhor, e pode jogar você inclusive dentro da cova dos leões, que não vai dar nada, e inclusive pode jogar você e seus amigos dentro da fornalha ardendo, que não vai dar nada, porque os projetos do Senhor sempre acontecem através do seu povo. Amém, irmãos? Então você está com medo do quê? É aí que a gente entra. Por isso, não tenha medo. Por isso, verso aí, ó, o final do verso 11, do verso 9. Eu que disse, quem que está falando aqui, irmãos? É o profeta Isaías, mas é Deus usando o profeta para falar para o povo. Eu disse. Disse o quê? Você é o meu servo, eu escolhi, não rejeitei. Por isso, por você ser o povo de Deus, por isso, você não deve temer. Por quê? Porque eu estou com você. Ah, pastor, o pastor está muito no Velho Testamento. Ok. Jesus Cristo disse que iria deixar o Consolador. E ele se revela então para a nova nação de Israel, agora que não tem mais nada a ver com geografia, agora tem a ver com o Espírito Santo. E ele diz o quê? Eu sou o Deus com vocês. Ele é o Deus conosco, ele é o Emanuel. Ele nunca nos abandona.
Eu estou com você. Não tema e depois não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Irmãos, essa palavra, quando eu leio e quando eu medito, gera um sentimento em mim, sabe qual? Não tem o que vai fazer eu parar. Nada vai abalar a minha esperança no Deus que controla todas as coisas. Ninguém, nenhuma palavra, nenhuma pessoa, nenhuma ação, nenhum demônio, nada pode contra o Deus que nos chamou para ser seu povo. Irmão, saiba de uma vez por todas, ninguém pode tirar você dos caminhos do Senhor se o seu coração estiver quebrantado diante do Deus que é poderoso acima de todos. Ninguém, irmãos. Ninguém. Precisa ter medo. Você não precisa ter medo se o seu filho vai para a universidade. Ai, pastor, ora porque os meus filhos estão indo para a universidade, o que eu faço? Na verdade, agora, quando eles estão indo para a universidade, não pode fazer mais nada. Tu tinha que fazer antes. Agora, irmãos, não tenha medo. Se você serve ao Senhor, se o teu filho serve ao Senhor, Ele foi que nos escolheu. Por isso não tema. E ele continua dizendo: eu o fortalecerei. Pastor, o que eu tenho que fazer então? Qual é a estratégia? Qual é o plano de ação? Qual é o case de sucesso? Eu os fortalecerei. Como é que vem a fortaleza de Deus para o povo de Israel? Como, irmãos? Pela fé. Pela fé. Eles diziam: meu Deus, a nação que está vindo contra nós é muito, muito, muito maior do que nós. Aí Josué se levantava e dizia o quê? O Senhor dos exércitos está contra nós, está conosco. Irmãos, quantos profetas de Baal tinham lá no meio da fogueira? Hã? Dizem que é 400, daí para mais. E do Senhor dos exércitos, quantos? Eu te fortalecerei. Lembra o Golias contra Davi? Todo mundo tirando sarro do Davi. Não consegue levar nem a farda. Todo mundo caçoando do Davi, dizendo: morreu, já era. E lá vem o Golias. E começa ainda a tirar onda dele, falar contra ele. E Davi estufa o peito e diz: você vem com espada e com força e com tudo, todo poder bélico. Eu vou contra ti em nome do Senhor. E não só vou em nome do Senhor, eu quero te dizer que eu vou te matar e com a tua espada eu vou cortar a tua cabeça. Eu imagino a cara do povo, devia estar mais ou menos igual os irmãos me olhando assim, ó. Babuzeira. Isso aí, fé, irmãos. Fé. Fé. Qual é o maior inimigo do ser humano, irmãos? Hã? Ele próprio, mas tem um que é mais temeroso que ele próprio, que é a morte. Lembra qual é a proposta de Jesus para aqueles que creem em Jesus? Ainda que morto, viverá. Foi a conversa de Jesus com Marta. Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela diz o quê? Tão somente crê. Tão somente crê. Jesus podia ter dito: Marta, volta para casa,
dá 3 pulinhos para frente, 3 para trás, bota o sal atrás da porta, bota flor na porta, faz não sei o que, vai lá, joga incenso, mirra, não sei o que, dá mais 3 pulinhos, chama o povo, faz um culto de oração na porta do túmulo, e aí depois tu vai fazer, e daí tu vai botar lá, antes de eu chegar, eu estou indo, Marta, mas tu vai preparando as coisas para quando eu chegar lá, para o negócio acontecer. Então tu vai botar na porta do túmulo, assim, culto da ressurreição, e aí tu vai chamar o povo para dizer, um dia Jesus vai vir aqui, vai ressuscitar. O que Jesus diz para ela? Tão somente creia, que você vai ver o milagre acontecer. Irmãos, se Deus nos chamou e nos tirou do Egito, se Deus diz não tema, se Deus diz eu vou te fortalecer, tu quer mais o quê? Senta, meu irmão, e vê o negócio acontecer. Eu lembro Elias, chega a ser cômico. Ele começa a tirar onda dos caras. E aí, não funciona esse Baal? Então, afasta todo mundo que eu vou mostrar para vocês o que é poder agora. E aí ele orou e Deus fez o quê? Mandou fogo, consumiu o altar, quebrou tudo. E ainda a água que estava em volta fez um estardalhaço. Irmãos, esse é o Deus de Israel e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu Deus e o seu Deus, amém? Você é povo de Deus, irmão. Eu fortalecerei e o ajudarei. E aqui entra, para fechar a palavra dessa noite, o final do versículo 10. E o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sabe o que significa essa palavra aí, irmãos? Mão direita vitoriosa? Salvação. Salvação. Eu vou te fortalecer, você não vai morrer, porque você está seguro na minha mão direita, que é vitoriosa contra qualquer poder, inclusive a morte. Que povo da terra tem essa mensagem, irmãos? O povo de Israel e nós hoje. E Deus continua falando, não temas. Porque você está salvo pela mão poderosa de Deus. Irmãos, a única arma que a igreja do Senhor Jesus tem hoje ainda é a fé, a oração, a palavra de Deus e a consciência de quem eu sou. Você é escolhido do Senhor, foi Ele quem te libertou, foi Ele que te trouxe até aqui. Babilônia está chegando, mas fica tranquilo, Deus é muito maior que a Babilônia. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus vai fazer o impossível para que a sua igreja chegue até a eternidade. Ele não só vai fazer, como Ele já fez e continua fazendo. Olha só, eu vou sustentar, eu vou segurar, eu vou estabelecer um porto seguro, que é a minha mão direita, que é a minha salvação. E você não precisa ter medo, porque se vir alguém cortar a tua cabeça, ó Israel, fique tranquilo, porque eu sou o Deus da vida e não de morte. Eu sou aquele que sustento, eu sou aquele que livra do mal. Se você continuar lendo, tu vê o profeta dizendo, eu sou aquele que vou envergonhar os teus inimigos, não por causa de você, mas por causa de mim, do Deus que sou. Sabe por que Deus não envergonha os teus inimigos às vezes? Porque você quer tirar a onda dos inimigos. Sabe por que Deus envergonhava os inimigos de Israel? Por causa dele mesmo.
Quando eles se levantavam contra a nação de Israel, eles se levantavam contra o Deus de Israel. E de Deus ninguém zomba. De Deus, Deus é perfeito. E aí você ora e dizer, Deus, envergonha o meu inimigo. Para você pagar de gatão depois e dizer, olha, tá vendo? Deus envergonhou ele, eu estou por cima da carne seca. Não. Ele vai envergonhar por causa dele mesmo. Agora eu pergunto, teu inimigo deveria ser envergonhado por causa do nome do nosso Deus? Ou por causa dos teus orgulhos e do teu ego? Ai, pastor, falou que eu não queria, estou de mal. Ai, Senhor, envergonha ele, meu inimigo. Não, irmãos. Ele vai te manter na sua mão direita poderosa. Olha o versículo 14, irmãos. Ele dizendo, não tema, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel. Irmãos, hoje a conotação de verme aqui para nós é tipo, não vale nada, sabe? Não, verme aqui é simplesmente uma prefiguração de que Deus sabe que Israel é tão pequeno, que se a Babilônia chegar, foi assim, ó. Acabou. Sabe aquele moçozinho que sai assim do lixo? Aí tu olha para ele, as mulheres estão dizendo, ui, que nojo. O profeta está vendo isso, ele está vendo Israel igual um verme. Andando, e daí tu vê o verme e faz o quê? Sumiu. E aí ele diz, não tema, verme. Eu sei que você é frágil, eu sei que tu está com medo, mas eu sou o Senhor. Olha só o verso 14. Pois eu mesmo ajudarei, novamente trazendo a palavra de sustento. Não tenha medo, ó pequeno Israel, pois eu o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor. Essa palavra aqui pela Septuaginta liga com o Messias e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador. E é por isso que a gente não tem medo. É por isso que a gente continua avançando como Israel do Senhor. É por isso que Deus continua falando com a sua palavra. É por isso, irmãos, que a gente vem domingo aqui. Eu não estou aqui profetizando igual Isaías. Ó, Babilônia está vindo, não tenha medo. Não, irmãos, Babilônia está aí. Babilônia já está aí. Ou você é livre ou você é escravo. Não tem outra opção. Mas se você é livre pelo Senhor Jesus, ó verme de Jacó, não temas, eu sou o teu Salvador. E contra o meu Deus ninguém pode. Amém, irmãos? No último retiro das crianças a gente ensinou, meu Deus é um Deus grandão. O seguro estou em suas mãos. É isso aí, irmãos. É isso que o profeta Isaías está falando aqui para o povo. Confrontando, confortando e instruindo. Quer vencer, irmãos? Mantém firme na fé. Mantenha o seu coração em dia com o Senhor. Exercite as disciplinas espirituais. Quais, pastor? Aquelas de sempre, irmão. Orar, ler Bíblia, jejuar, ter comunhão com os irmãos. Ser generoso. O nosso inimigo já foi derrotado, irmãos. O seu já foi? O meu inimigo já foi derrotado, irmãos. Por isso que a minha luta não é contra carne nem sangue. Porque o meu inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Ele já foi derrotado. Do que você está com medo? Não tema. Deus está vendo que você é fraco. Quase não tem força nem para caminhar. Só se rasteja. Mas Ele é o seu Redentor. Ele é o Deus poderoso. Irmãos, não é Israel que é a nação poderosa. É Deus que é o Deus poderoso da nação de Israel. Está vendo como é que é? Não é quantidade, irmãos. É coração prostrado. Não é força física e nem poder bélico. É capacidade de ter fé.
mesmo no meio das dificuldades e do mal que está para vir. Não é ficar correndo atrás das bruxas. É manter uma postura de um coração que crê, independente do que está acontecendo em volta. Ai, mas aconteceu lá, pastor, tu viu o que aconteceu com as 10 tribos do norte, Isaías? Vi. Vai acontecer com vocês, mas não temam, porque a mão do Deus poderoso está com vocês. E Ele vai fazer os seus projetos acontecer, independente do que aconteça. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então fique em pé, vamos orar.